Olá pessoal! Hoje eu desenhei uma natureza morta com lápis de cor. O plano dessa peça era tentar desenvolver uma ilustração o mais realista possível. Eu sei que ainda está bem longe de um fotorrealismo. A imagem não é perfeita e difere da foto de referência, que eu vou disponibilizar o link nas descrições desse vídeo. Mas ela é, sem dúvida, o mais perto do realismo que eu já cheguei. Então, eu estou feliz com o resultado. Enfim, mesmo não sendo perfeito, como eu vi uma melhora positiva com essa peça, eu pensei em compartilhar com vocês como foi o processo, dar umas dicas. Um dos pontos principais foi que eu dediquei mais tempo a esse desenho. Em geral, quando eu gravo os meus trabalhos, acabo com 1 ou 2 horas de gravação, sem contar a parte do esboço, que em geral eu não gravo mesmo. Quando eu terminei essa peça, que é mais ou menos do tamanho de um papel A6, que seria 1/4 do papel A4 que nós usamos normalmente, eu tinha 4 horas de gravação. Então, eu tomei cuidado para trabalhar em cada framboesa do pote individualmente, com diversas camadas de lápis de cor, pausando cada vez que eu sentia que estava começando a ficar impaciente. E isso realmente ajudou nesse experimento. Sempre que eu começava a achar que não estava fazendo progresso e notava que eu queria começar a trabalhar um pouco mais rápido ou colorir mais de uma sessão por vez, eu me levantava, tomava um gole de água, me afastava do desenho por uns 5 minutos. Eu sei que isso é bem chato parar o desenho pela metade, mas às vezes é melhor fazer isso do que se apressar. Atualmente eu fiquei um pouco melhor nisso, mas quando eu ainda estava começando a aprender a desenhar mais sério, era muito comum ter uma área do meu desenho bem feita, em geral era o rosto, porque eu gosto de desenhar personagens, na qual eu coloquei bastante tempo e carinho. E quando você olhava as outras partes, elas já eram menos detalhadas, porque eu já tinha feito no final da sessão, sem dar tanta atenção, porque eu achava que se eu já tinha sentado para desenhar, eu tinha que fazer o desenho todo de uma vez só. Então vale a pena sim dar umas pausas e até deixar para terminar no dia seguinte, se você estiver ficando cansado, para garantir que todos os pedacinhos do seu desenho estão recebendo o carinho e a atenção que eles merecem. Eu também tomei bastante cuidado para clarear bem o meu rascunho antes de aplicar o lápis de cor, para evitar que o grafite ficasse visível por debaixo das camadas coloridas. Em geral, quando isso acontece, ou ele fica preso, sem esfumaçar, criando uma linha ao redor do objeto, o que não é natural em pinturas realistas, ou então, o que eu acho que é até pior, ele acaba misturando com lápis de cor e ele dá origem a cores cinzentas, desaturadas e lamacentas, o que eu realmente não queria nessa peça, mas que eu já fiz em diversos esboços por aí. Eu já tive vários trabalhos de sketchbook que eu caí nesse erro. Algo que senti é que o meu esboço podia ter sido mais exato. No fim, eu tive que prolongar algumas áreas de madeira, porque eu não tinha dimensionado corretamente a distância entre determinados elementos. Mesmo assim, mantendo as sombras dos objetos e a textura de forma coerente com as áreas de madeira que eu copiei diretamente da foto, acho que ao ver só o desenho, sem comparar com a foto referência, não fica muito óbvio que eu tive esse problema. As partes mais difíceis desse desenho para mim foram com certeza as flores desfocadas. Eu nunca tinha pintado algo fora de foco antes, muito menos com lápis de cor, que é um meio tão exato, você trabalha com uma ponta tão fina. Eu ainda preciso de bastante treino colorindo coisas fora de foco, mas depois de muitas camadas de lápis de cor, que eu nem filmei todas, porque algumas eu já estava com a cabeça tão próxima do papel que vocês só iam ver minha cabeça na gravação. Então esses pedaços da gravação eu não coloquei, tá? As 4 horas não contam esse tempo. Eu consegui chegar num ponto em que as flores não me incomodam mais nessa composição, o que acho que já é mais do que eu poderia pedir, já que foi a minha primeira vez tentando algo fora de foco. Enfim, eu espero que essas dicas ajudem vocês e que vocês tenham gostado de me ver tentando fazer um desenho mais realista. Obrigada por assistir, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!